Uma coisa que você comentou, eu queria tirar essa dúvida com você. Paciente que tem alguma doença autoimune, pode fazer cirurgia com prótese? Boa pergunta, viu? Porque está muito em voga, né, em redes sociais aí a questão da doença do silicone, né? Tem uma moda, né? É isso que a gente fala, a gente não pode acompanhar a moda, né? Tem que fazer cirurgia porque você gosta daquilo, tem vontade. Então a doença do silicone está um pouco relacionado também com certa doença autoimune. Só que aquela pessoa que tem uma doença autoimune que esteja controlada, não tenha nenhum sintoma, né, seja acompanhado, não vai ter problema nenhum em você colocar esse implante, né? A doença do silicone a gente opera, tem um volume de cirurgia interessante, quase todo dia, mas ainda não consegui fazer um diagnóstico real de uma pessoa que tenha a doença do silicone. O que é a doença do silicone? Todo corpo estranho que a gente coloca, isso é possível gerar algum sintoma. Seja uma queda de cabelo, uma ansiedade. Mas assim, como que a gente vai condenar a prótese que ela que está causando esses seus sintomas? Às vezes é por uma vacina que você tomou, às vezes outros problemas que está enfrentando. Então, até hoje, eu não consegui fazer diagnóstico de doença do silicone. Então, você está querendo dizer o seguinte, a pessoa chega lá, entre aspas, falando que você está com doença de silicone, você não consegue dizer se de fato foi o silicone que causou aquilo? A gente não tem um exame específico para a gente fazer esse diagnóstico, a gente chama que é um diagnóstico por exclusão. A gente tem que investigar toda a paciente, ir no reumatologista, em outras áreas, clínico, e não tem um exame específico. Perfeito. Então, e aí você entende, por exemplo, fez todos os exames, foi no endócrino, no reumato, não tem nada, está zerado. Provavelmente aquilo é por causa da prótese. Tira a prótese, resolveu o problema. Ou seja, está confirmado que era doença do silicone. Obviamente a gente está generalizando, né? Então, só assim, esse é o que o Augusto falou, diagnóstico por exclusão. Tirou a prótese, melhorou? Provavelmente era causado pela prótese. O que o Augusto está dizendo é que a gente coloca e tira silicone muitas vezes. E em 100% das vezes, aqui na clínica, tanto eu, Augusto, quanto meu pai, todas as próteses que a gente tirou não melhorou o sintoma. Ou seja, não era doença do silicone. É alguma depressão, alguma ansiedade, alguma doença autoimune que geravam todos aqueles sintomas. Então, existe doença de silicone. Mas é algo extremamente raro, que ainda precisa de muito estudo para a gente conseguir confirmar certas coisas. E foi isso que nós conversamos, né, na consulta, essa avaliação. Aí você tirou muita dúvida com relação a essa... Eu trouxe uma quantidade de perguntas. Eu adoro pacientes assim, sabe, conscientes, sabe o que querem, sabe, se planejam para fazer uma cirurgia, né, fez antes no feriado. Por isso que deu tudo certo. Como que foi a Luísa na consulta? Porque a Luísa trabalha igual a gente, com estética, simetria, só que às vezes ela consegue simetrizar um pouco mais. A gente sabe que o rosto e o corpo é completamente assimétrico, um lado com o outro. Como é que foi? Ela chegou exigindo simetria de você? Não, até que não. Viu? O paciente já entendi a anatomia, e ela comentou aqui algo que achei interessante a gente voltar nesse assunto, o que deu muita segurança na realização do procedimento, além de recuperar mais rápido, foi a questão da simulação que você fez, né? Que inclusive agora ela está até utilizando essa simulação nos procedimentos estéticos. E nesse simulador a gente consegue identificar e mostrar para a nossa paciente que está na frente as diferenças que tem de uma mama para outra. E essa aqui é normal, né? A areola é um pouquinho diferente da outra, de volume, que nós não vamos deixar, né, iguais, né? Iguais
nem papai do céu, né? Sim, não tem Então nós vamos diminuir essas diferenças com a cirurgia. Então você foi bem. Ela poderia ser consciente ou poderia ser extremamente exigente, né? Exatamente. Poderia ir nos extremos, né? Mas eu acho que como eu também trabalho com essa questão de naturalidade, eu sei que existe essa diferença. Então, eu acho que a gente exigir essa igualdade foge do normal, né? Anatomicamente falando, realmente as pessoas não são iguais. E fala mais do simulador, então, como que foi? Você viu, né, eu tirei fotos, mostrei para você. Qual que é a sua prótese? A minha é de 280. 280. Eu acho que de última hora eu queria 305, né? Sempre assim. Eu cheguei pedindo o mais discreta possível, pequena. Então, eu lembro que no dia o Dr. Augusto falou assim comigo, olha, poderia ser de 300 a 200... Foi 280 a 300. E eu falei, não, 300 não, de forma alguma, pode ser 200, não quero nada exagerado. E aí nós resolvemos 285 com o simulador, eu achei que ficou lindo. E uma semana antes, do nada, eu falei assim, não, gente, vai ficar pequeno. Depois reduz, então vou querer maior. Aí eu entrei em contato com a Daiane e falei assim, Daiane, eu quero 305, vê com o Dr. Augusto se tem como levar essa prótese. Só que nem coube, né? Eu sou muito pequena. Foi o que a gente comentou, o desejo dela é primordial, né? É o principal. Mas a gente avaliou eu avaliei as suas medidas, a sua anatomia nesse simulador, a gente faz medidas. Durante a cirurgia a gente refaz as medidas e, sem dúvida, a melhor prótese para você era a 280. E ficou satisfeita? Fiquei muito satisfeita. Que bom.